Olá, bom dia meus irmãos, graça e paz, seja muito bem-vindo nessa manhã ao canal Café com Bíblia. Que Deus abençoe tua casa, tua vida, teus projetos, em nome de Jesus. Graças a Deus que tem nos dado vitória por Cristo Jesus, nosso único e suficiente Salvador e Senhor das nossas vidas. Eu quero compartilhar um texto bíblico juntamente com vocês, que se encontra no Salmo de número 34, verso de número 19, que diz assim: Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sabemos que a administração da vida de cada um de nós, ela é desafiadora. Vai ter momentos em nossas vidas que nós vamos saber administrar, porém vai ter alguns momentos que vão nos confrontar e vai pedir de nós um posicionamento de uma atitude a ser tomada. E muitas das vezes nós passamos por situações onde nós não sabemos como resolver. Mas Deus, por sua multiforme graça e pela sua misericórdia, Ele está sempre pronto, para poder nos auxiliar, para poder nos orientar. Então as aflições, elas fazem parte da vida de um ser humano. E posso dizer dessa maneira que principalmente daqueles que querem viver uma vida justificada em Deus, Então o texto aqui, ele é bem esclarecedor quando diz que muitas são as aflições do justo. Então quem é o justo? O justo é aquele que se chega diante de Deus através da fé em um Cristo ressurreto, Então sabemos que pela fé, através de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ali os pecados foram absolvidos. A cédula da condenação, que estava sobre a vida de cada um de nós, ela foi anulada, ela foi rasgada ali na cruz do Calvário. Então, através da fé, acreditamos que somos justificados por Cristo Jesus em Deus, Então, mediante a fé é que nós somos justificados. Então muitas são as aflições de um justo, aquele que Deus justifica, mas o Senhor o livra de todas. Quando é que Deus ele livra um justo das suas aflições? Quando o momento dado da aflição, ele coloca a sua confiança inteira em Deus. Então é através daquele momento que Deus ele vê o teu comportamento, a sua atitude, e te dá uma orientação naquele momento de aflição. Então, o que é uma aflição? Uma aflição é um momento que você vai passar, que vai te confrontar. É um momento que você não vai ter um poder de resposta naquele exato momento. Você não vai ter uma atitude segundo a vontade de Deus. E você vai ficar um tanto quanto aflito. Você pode ser aflito no seu convívio familiar, no seu trabalho, na faculdade. Então, as aflições, ela faz parte da vida de um justo. Mas a palavra de Deus diz, lá em 1 João capítulo 2, versículo 1, que digo-vos essas palavras para que não pequeis, mas se pecar, tem um advogado para com Deus Pai, Jesus Cristo, o justo. Então nós temos alguém que advoga a causa de cada um de nós pela fé, que é Jesus Cristo, o justo. E lá também em João, capítulo 16, versículo 33, diz o quê? Que no mundo tereis o quê? Aflições. Então as aflições fazem parte da vida de cada um de nós. Aflições são desconfortos, que vai acontecer na minha vida, na sua vida. Então, muitas são as aflições do justo. Muitos são os momentos que nós vamos passar que o nosso coração ele vai ficar um tanto quanto confrontado. A nossa mente, a nossa vida, o nosso raciocínio lógico, mas Deus ele é poderoso para nos dar vitória através de Cristo Jesus o Senhor. Então, no momento que nós colocamos a nossa confiança em Deus, buscamos bases, subterfúgios, orientações na palavra para poder administrar um momento de aflição, Deus ele vai te dar a orientação certa. E Deus ele vai ser glorificado na tua vida, na tua casa, no teu ministério, no teu convívio familiar.
Então, as aflições, elas fazem parte da vida de cada um de nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas o importante é, no momento da aflição, você colocar a tua confiança totalmente, plenamente em Deus. Que o Senhor, com certeza, Ele vai te livrar daquele momento. Então, até Jesus Cristo, Ele passou por aflições aqui na terra. Jesus, Ele sentiu fome. Jesus, Ele sentiu sede. Jesus, Ele se irou, né? E Ele sentiu ali no Getsêmani calafrio, Ele sentiu a agonia da sua alma. Então, a agonia é um momento de aflição. Mas o importante é cada um de nós sabermos nessa manhã que o momento de aflição, ele vem, e da mesma forma que ele vem, ele vai passar. Então acredita em Deus nessa manhã que muitas são as aflições daquele que Deus justifica. Mas o Senhor livra de todas as aflições. Então o Senhor é contigo, o Senhor é comigo para poder nos dar vitória. Nos momentos que nós não vamos saber administrar Deus, Ele vai nos dar graça, Ele vai nos dar força, Ele vai nos dar sabedoria. E nós vamos passar aquele momento. E vamos entender que em todo momento Deus, Ele está conosco para nos dar vitória. Receba essa palavra em nome de Jesus Cristo, Senhor. E às vezes, por que nós passamos por aflições? Porque nós procuramos viver uma vida justa diante de Deus. Você procura viver uma vida justa diante de Deus. E quando uma pessoa ela procura viver uma vida em justificação divina, uma vida justa, uma vida na legalidade segundo o que Deus orienta pela palavra, é automático você viver os confrontos inevitáveis da nossa existência. Mas quer saber? Acalma o teu coração. Quem te justifica é Deus. Mas quem é que Deus justifica? É aquele que procura viver uma vida pautada pela fé no Cristo ressurreto e vive uma vida debaixo da graça, né? Num favor que não merece, pela orientação da palavra de Deus. Então é Deus que te justifica, é Deus que me justifica. Então receba essa palavra nessa manhã e receba força, receba graça, receba ânimo. Em nome de Jesus, Deus, Ele vai te livrar dessa situação. Receba essa palavra nessa manhã. Eu quero orar por cada um de nós. Pai, eu te louvo, te exalto, te enalteço em espírito e em verdade. E sabemos à luz das Escrituras, pelas tuas revelações, que muitas são as aflições daqueles que querem viver uma vida em justificativa divina pela fé no Cristo ressurreto. Mas o Senhor nos livra de todas as aflições. Tem de misericórdia da minha vida, tem misericórdia da vida dos meus irmãos, nos ajuda a perseverar, a ter esperança em Ti, porque a esperança em Ti ela não traz confusão, mas traz solução, resolução e vitória. Assim nós te pedimos, crendo pela fé em Ti, Jesus, para a glória do Teu santo nome. Amém. Que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um dos meus irmãos, hoje e sempre. Um beijo no teu coração.